Vamos falar um pouquinho então sobre os gêneros literários, né? O primeiro gênero que a gente vai ver então é o gênero épico. E nesse gênero épico, a gente vai ter o herói ressaltado, né? Vai ressaltar muito as qualidades do herói. É um poema narrado, normalmente assim um poema bastante longo, que vai exaltar muito a figura de um determinado herói. O gênero lírico é a nossa famosa poesia, né? Aquele texto escrito, então, em versos, em estrofes, é a poesia que a gente conhece. O gênero dramático é aquele texto feito para ser encenado, né? Em peças de teatro. O escritor, o autor, ele vai criar um enredo, vai criar esse texto em forma de enredo e vai ser transformado em peça de teatro. Nós vamos ter aqui 4 modalidades do texto dramático: a tragédia, a comédia, a tragicomédia, o auto e a farsa, né? A tragédia, como o próprio nome diz, vai ser a representação de um ato trágico. Vai trazer comoção, vai trazer tristeza, vai trazer pavor para aquele espectador que está assistindo. Já a comédia vai ser a representação de um fato real que provoca riso, né? Qual é o objetivo de se assistir uma comédia? Dar risada, né? O objetivo da comédia é fazer rir. Na tragicomédia, a gente vai ter uma mistura de elementos, né? Vai se misturar os elementos trágicos com elementos cômicos. Vai ter aquela coisa que vai causar comoção, vai causar pavor, mas lá nas entrelinhas vai ter um pouco de humor, né? Que vai ser a comédia atrelada a isso. O auto, então, era uma peça teatral que buscava um pouquinho da tradição medieval, daquilo que era feito lá na Idade Média. E a farsa, então, é uma peça teatral curta, né, e critica a sociedade e seus costumes. Normalmente, então, essas peças teatrais da farsa, elas pegavam lá algo que estava acontecendo na sociedade e faziam uma crítica àquele acontecimento. O gênero narrativo, então, são as histórias de ficção, né? E o que é uma história de ficção? Uma história criada, né? Uma história que não é a verdade, uma história que o autor vai colocar ali a sua imaginação para escrevê-la. Também vai ser divididas em algumas modalidades, né? O romance, o conto, a crônica e a fábula. O romance, normalmente ele é a representação de um fato imaginário, mas ligado à vida do homem, né? Vai contar lá a história de um amor, vai contar a história de uma relação de um pai com um filho, uma relação entre membros de uma família, enfim, vai contar um fato ligado à vida do homem, coisas que acontecem na vida do homem. O conto, ele vai ser uma narrativa mais breve, né? E mais simples também, e vai relatar episódios da vida, coisas que acontecem com as pessoas, né? Já a crônica também é uma narrativa pequena e ela vai abordar assuntos do momento. Até hoje, né, se a gente pega um jornal lá e a gente lê as crônicas, o que é o texto crônica? Né? A pessoa, né, o escritor, ele pegou lá um assunto do momento e ele vai falar sobre isso. Então, a crônica, né, vai abordar os assuntos do momento. E a fábula, então, que é uma narrativa inverossímil que traz uma lição de moral. E o que seria uma narrativa inverossímil, né? Uma narrativa que não é verdade, uma narrativa que foi criada. Na fábula, normalmente, nós vemos assim, personagens são animais, mas eles imitam comportamentos humanos, né? Vou ter lá uma cigarra e uma formiga que estão conversando, uma que trabalha, outra que não trabalha, né? São animais, mas eles estão imitando o humano. E normalmente, no final da fábula, vai se trazer uma lição de moral para o leitor, né? Algum ensinamento, né, que o escritor quer passar com aquela história criada.
Por hoje, então, seria isso. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima!